Sua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, meu amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. 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 És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Ora para nós. Deus santo, adorado, bendito e glorioso Deus, louvado sejas, ó Pai. Muito bom, ó Deus, podemos cantar a Ti, ó Deus, colocar nossas vidas diante do Senhor, ó Pai, nossas vidas como sacrifício, e que seja vivo, e que seja santo, e que seja agradável a Ti, ó Deus, que suba a Ti, ó Deus, como cheiro suave, ó Pai.
Louvado e engrandecido sejas, ó Pai, porque a Tua bondade nos segue, ó Deus, por todos os dias das nossas vidas. E eu creio que até a consumação dos séculos, ó Pai, o Senhor estará conosco, ó Deus. Louvado sejas, ó Pai. Agradecemos, ó Deus, por podermos colocar, ó Deus, nossas petições diante do Senhor, nossas vidas no Teu altar, ó Pai. O Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. O Senhor tem nos orientado, o Senhor tem nos guiado, nos conduzido, nos livrado de todo mal, ó Pai, e nos abençoado grandemente, ó Deus. Nós colocamos, ó Pai, diante de Ti, ó Deus, nosso louvor, nossa gratidão, ó Deus, nosso amor, ó Pai. O amor esse que o Senhor tem nos dado, ó Pai, e que é maior, ó Deus, do que qualquer dificuldade, ó Deus, qualquer tribulação, qualquer angústia, qualquer sofrimento, ó Deus. Louvado e exaltado seja o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos orar ao Senhor para começar a aula. Que o Senhor nos abençoe. Nos ajude. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta manhã de novo, Senhor, aqui te agradecendo. Senhor, nos instrua, fala conosco, abra nossa mente, nosso entendimento, Senhor, ilumina, Senhor, o nosso entendimento, Deus. Ó Senhor Deus, fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos. Eu estou falando aqui sobre. Comecei a semana passada falando sobre jejum. Uma explicação do que é jejum. Pegando alguns textos aqui da Bíblia para nós ficarmos por dentro de jejum, que é um projeto nosso esse ano, fazer um jejum. Pelo menos uma vez por mês. Se puder, talvez na reunião aí nós traçamos cada mês o que nós vamos orar. Então, para fazer esse jejum. E uma explicação do que é jejum. Tá? Eu, no metrô, essa semana, tive um entendimento. Uma coisa estranha, né? Que eu vi no metrô, mas eu vou explicar para você. Deus, Ele promete atender às nossas orações. Ler lá. Todas as suas petições, Jesus prometeu atender. João 14,14. João 14,14. Quem abriu pode ler. Isso, Jesus ali diz que se você pedir alguma coisa no seu nome, Ele o faria. Ele falando ali com os seus discípulos, que ia partir e tal, mas que não deixariam órfãos, que deixaria o Espírito Santo com eles, e deu uma promessa para eles, falando, ó, vocês não vão me ver carnal, né? Mas, vocês saibam que tudo que vocês pedirem, vocês serão atendidos. Olha que promessa que Jesus nos dá. É claro que depois nós vamos estudar mais, vamos saber. Tiago vai falar que Deus não atende às nossas orações, porque muitas vezes pedimos para o nosso próprio deleite, para a nossa própria satisfação. Talvez nem precisamos muito, mas queremos muito mais do que aquilo, né? Então talvez isso... você pede mal, né? Então acaba querendo. Eu vi uma entrevista, acho que da Fernanda Brum, ela falando lá, tal, que algumas coisas os crentes ficaram
ficaram maravilhados com a polícia dela, muito boa mesmo. Eu falei, mas eu tenho o suficiente, eu não preciso fazer show todo dia, eu faço um por mês. Ah, tá bom, 4 por mês, ela falou. 4 por mês eu não faço todo dia. Então, ela falou, o que eu ganho é suficiente. Nós temos que chegar numa certa maturidade assim. E muitas vezes eu já tenho minha casa, tenho um carro, que me leva para cima, agora dá para viajar, tem condição de viajar, né, Rogério? Passar final de ano na praia lá, amém, glória a Deus por isso. Talvez Deus tenha estado dando uma condição, mas nós parece que queremos muito mais, acumular, né? Pensando que tudo vai ficar aqui, não vai levar nada para o céu. Então, Jesus promete essa para nós, Ele faz essa promessa para nós, e é interessante a oração, que é através da oração que Ele vai atender você. Muitas vezes a pergunta é, você tem orado por isso? Você tem empenhado sua vida por isso? Pedido a Deus, fala, Senhor, eu preciso disso. A ponto de, muitas vezes, parar de comer. Um jejum. Então o jejum vai ajudar nessa oração. Claro, a oração não depende totalmente do jejum. A oração ela é independente. Mas o jejum vai reforçar essa oração. Aí eu te conto, Jesus falou que a gente devia entrar no nosso quarto, orar ao Senhor, e Ele vê a nossa oração. Ele vê a oração. E é importante. Eu e a Lu conversando sobre isso, falando, Deus, Ele vê a oração. Por que Ele vê? Porque a Bíblia não está falando que Ele ouve, mas que Ele vê. Porque não só atender o seu pedido, não só ouvir a sua oração, tudo que você pedir, tem vezes que a gente pensa que Deus é burro. Eu vejo algumas situações que o pessoal, eu orei tanto, pessoal, eu pedi isso para Deus, olha o que Ele me deu. Pô, Deus não é burro não, irmão, que isso? Ele analisa a sua oração, Ele não vai te dar exatamente, talvez Ele pode te dar muito mais, mas Jesus mesmo falou, você acha que você sendo um pai, um filho pede um pão, você dá uma pedra para ele? Ou você dá um escorpião para ele comer? E aí você acha que Deus vai fazer isso com você? Que cabeça é essa, né? Então, o Deus ele não vê errado não, falar, não pediu isso, toma isso então. Toma isso. Ela vai ver o que é bom para ela. Deus não é assim não, irmão. Se Ele vê que é mal para você, Ele nem vai te dar. Agora, Ele deixa conosco também. Olha só, aí falando lá no metrô, né? Para você ver como Deus vê a oração. Aí entra um casal no metrô lá, né? Por isso que Deus, Ele vê a intenção. Qual que era a intenção? Eu não sou Deus, irmãos, mas eu vi a intenção daquele casal. Todo mundo no metrô, quem não era crente, viu a intenção daquele casal. Qual que era a intenção? Pedir dinheiro. A intenção é essa, entendeu? E aí foi uma oração, e eu falei, rapaz, camarada é mais crente que muita gente na igreja, sabe orar, tem muita gente que não consegue orar dentro da igreja, e o camarada ora no metrô lotado, uma oração bonita, só que a intenção, pedir dinheiro. Olha só como que Deus, Ele vê a intenção do seu coração. Muitas vezes nós pedimos algumas coisas, qual que é a nossa intenção? Se glorificar, se engrandecer, queremos ser bom, queremos mostrar para todo mundo que eu sou bom,
que eu sou melhor que os outros. Deus vê a intenção, e todas as intenções serão julgadas. O Senhor fala que não somente nossas ações, mas as intenções do coração também será julgadas no juízo final. Olha só como o negócio é apertado, né? O negócio não é brincadeira não. Por isso que Paulo vai falar, com Deus não se zomba. Então, e aí fala, não tomes o nome do teu Deus em vão. É um mandamento, é uma ordem. Deus não está aconselhando, não toma. Aí você vê muitas brincadeiras, até na internet, muitas brincadeiras com o nome de Jesus, com muitas coisas, tomando o nome de Deus em vão. E a oração, ela segue como reforço o jejum. O jejum, ele vai demonstrar se você realmente está querendo aquilo, que você chega ao ponto de parar de comer, de parar de beber, porque você quer muito aquilo, você precisa muito daquilo. E eu falava semana passada, que tem pessoas que pedem, até jejua por alguma coisa, e depois abandona aquilo, daqui a pouco está jejuando e orando por outra coisa. Não queria tanto aquilo, agora esqueceu aquilo, agora quer por outra coisa. Vamos lá, pessoas que namoram, né? Casamento, tem vezes que é assim, pede por um, daqui a pouco pede por outro, pede por outro. Que bagunça é essa aí? Não é? Nem a pessoa sabe o que quer. Ela está pedindo algo para Deus, nem ela sabe o que quer, nem ela sabe se é bom para ela. Ela não analisou, não parou, não pensou, realmente é isso que eu quero. E o jejum, ele serve, aí, a primeira coisa que eu vou falar, o jejum, exemplos que ele serve para nós orar por uma crise nacional. Geralmente não, nós precisamos orar pelo país. Precisa de um jejum para que haja uma mudança no país. Um jejum nacional, que todos os crentes se unam, seja de esquerda, seja de direita, de jejuar pelo país. Nós temos crentes no nosso país, deputados federais, deputados estaduais, senadores, mas os crentes estão brigando entre eles. Não há um acordo, não há uma união. O povo de Israel, toda vez que eles enfrentavam uma crise, o povo inteiro se unia. O povo inteiro se unia e proclamava um jejum e uma oração pelo país. Aí não era mais se eu defendia aquele rei, se eu defendia o outro rei, se eu queria Saul, se eu queria Davi, se eu queria um outro. Eu queria o melhor para o meu país. A intenção é essa. Então o povo tinha que se unir. E Jesus, ele vai falar isso, depois ele vai falar isso. Vocês sabem, né? Quando começa a discussão com os fariseus lá, e os fariseus criticam Jesus, que ele está curando por Beelzebu. E o que Jesus vai falar para eles? Vocês lembram que Jesus vai falar para eles? Jesus vai falar, vocês conhecem muito bem, amigos, vocês conhecem muito bem, que um reino dividido não se resistirá. Por que Jesus estava falando aquilo para eles? Porque mostrou lá o reino, quando foi dividido, e que o reino se dividiu, a partir daquele momento o reino começou a ser destruído, e acabou-se o reino. Então, nós temos um bom exemplo aí para o nosso país, que não é um caminho bom que ele está tomando, e já faz tempo isso, já faz anos isso, o caminho, nós estamos tomando um caminho até para a destruição do Brasil, e isso é culpa de quem? Culpa dos crentes, que estão brigando, que estão lutando por partido, lutando por alguma coisa, e esqueceram de orar e jejuar pelo seu país. Precisa de uma liderança no país? Precisa de uma liderança. Nós precisamos de uma liderança, um crente que se levanta e consiga unir o país inteiro.
tem se levantado, e eu vou falar o nome dele, tem se levantado o Silas Malafaia, que tem se levantado como um líder. Tem falhas, todo mundo tem falha, todos os homens de Deus falharam na Bíblia, e ele, como homem, também falha, e eu não posso julgar. Quem sou eu? Um homem que tem que ser levantado, muitas vezes pedindo um jejum para o país orar, mas não, nós vamos criticar, não, esse daqui, e acabou. Mas tem que se, ou tem que levantar um outro, até levantar um outro nós passamos umas dificuldades no nosso país, precisamos orar pelo país, e toda vez que o povo de Deus guerreava, quando acontecia algo que ia prejudicar o povo de Israel, eles se uniam. Não sei se vocês viram todas as notícias. Ô Paulo, o Paulo está ali? É para dar uma olhada onde está vazando o telhado ali. Para ele dar uma olhada onde está vazando o telhado. Aí eu já falo com você. Molhou toda a porta do banheiro aí, esse vazamento aí, para dar uma olhada aí em cima. Eu já te falo com você. O Paulo vai aí falar com você. Paulo, Rogério. Toda vez que acontecia uma guerra, era isso que acontecia. Eles se uniam. Agora, nessa última guerra que eles estão tendo lá ainda, eu tenho visto, acompanhei muito no começo, agora estou pouco acompanhando, mas no começo eu acompanhava muito, e eles falavam uma coisa, que o povo se uniu. E alguns que eram contra o presidente, outros eram a favor, estavam todos unidos em prol do país. Esqueceram o negócio de política e lutar pelo país. E vinha gente do mundo inteiro lá para lutar com Israel. Tem brasileiros lá. Tem muitos brasileiros. A união. Aí eles começam a proclamar jejum, oração. É isso. Essa união que faz. Então, nós precisamos dessas lideranças nacionais e lideranças fortes. Precisamos de liderança forte. Questionamento, sabe o que acontece? Levanta uma liderança forte no país, aí alguém levanta um questionamento, levanta alguma coisa, aí vai todos os crentes. Amém? Por isso que eu não confio em pastor, por isso que eu não confio nisso aqui. Olha lá, como é. Claro, todos são falhos, amigo. Você também é falho. Você comete mais erros do que ele, até. Julga o outro. Jesus me falou: tira a trave do seu olho para julgar o outro, deixa ele comigo. E os cristãos, eles deviam se juntar para jejuar pelo país. Primeira coisa que nós fazemos, nós entramos numa onda, fazemos a mesma coisa que o pessoal do mundo. A primeira coisa é criticar governos, criticar isso, criticar aquilo, e vai criticando. Você pergunta: você orou? Você jejuou por isso? Você está chamando seus irmãos para orar junto? Vamos orar pelo país. Então nós precisamos de oração. E essa oração tem que vir numa manifestação de arrependimento. O jejum, ele mostra humilhação, arrependimento e reconhecimento que você depende de Deus. São essas três coisas: humilhação, arrependimento e reconhecimento que eu dependo de Deus, que meu sustento não vem do homem, que meu sustento não vem do trabalho, o meu sustento vem de Deus. Você pode pegar, vamos ler algumas passagens aqui. 1 Reis 19, do 14 ao 18. Agora, muitas vezes nós esperamos que vá reunir tudo. Irmãos, todo mundo não vai conseguir reunir. Todos os crentes não vão conseguir reunir. Todos não. Mas uma boa parte. E Jesus falou que não precisava muito, que ele ouve a oração, não é isso? 1 Reis 19, 14 e 18, leiam.
Exatamente. Elias está reclamando para Deus que ele está sozinho, que só ele enfrentou aquele povo, que só ele está na frente de batalha, está sozinho ali. E está chateado com isso, que ele está sozinho. E Deus vai falar assim: não, amigo, você não está sozinho não. Tudo bem, o povo de Israel todo abandonou, o povo de Israel todo estão adorando outro Deus, estão acompanhando Acabe, estão adorando Baal, mas tem 7.000 aqui que não dobraram o seu joelho, tem 7.000 que não beijaram a Baal, tem 7.000 aqui guardando a palavra de Deus. Então, quando nós pensarmos em um povo evangélico no Brasil, muitos estão desviados, estão fazendo as coisas, tem deputados corruptos, tal, mas Deus vai falar para você: não, mas tem um pouquinho aqui que guardou a minha palavra, tem uns aqui que você pode contar com eles. Tem uma parte do povo, quantos milhões de habitantes tem evangélico? Tem, sei lá, milhões, talvez reúna 1.000 pessoas para orar pelo país, Deus vai ouvir. Deus não vai ouvir talvez 30 milhões, mas milhares aqui Deus vai ouvir. E a partir do momento que este grupo se reunir, fará a diferença. Tanto é que Deus vai falar para Elias, tem 7.000 aí, amigo. Vai lá procurar esses 7.000 aí. Reúne esses 7.000 aí. Tá? Na primeira oportunidade que ele teve, ele passou, chamou Eliseu já correu atrás dele. Era só um convite. Só precisava de alguém para convidar. Está chorando que alguém não te ajuda? Era só convidar que a pessoa foi. Né? Eu também, de vez em quando eu tenho falha nisso. E de vez em quando eu assumo, faço as coisas assim, de repente eu falo, podia ter chamado tal pessoa, ela vinha me ajudar, né? Eu sei que as pessoas vêm ajudar. Assume de besteira, né? Assume algo, talvez que é muito mais do que você. Mas o texto aqui diz que tem um grupo que não é a nação toda de Israel. Não é a nação toda de Israel que Deus falou, todo Israel aqui está convertido. Não, falou, são só 7.000. De milhões, era só 7.000. Talvez você ache que é muito, são 7.000. É pouco, gente. Porque o povo de Deus era o povo todo de Israel. Hoje, o povo de Deus lá em Israel, os cristãos, não dá 2% do povo de Israel. Tem muçulmanos, tem várias religiões ali dentro, mas o povo cristão mesmo é 2%. É pouco. Mas é este povo que se unir e orar que vai mudar o país. Nós somos assim. Então, nós não precisamos contar com todo o povo evangélico, mas contar com uma parte, Deus vai ouvir a oração. Talvez não seja do jeito que a gente quer, mas é do jeito da vontade de Deus. Né? Olha lá, 2 Crônicas 7,14. Só precisa do povo de Deus tomar uma iniciativa, né? Esses 7.000 ali tomou uma iniciativa. Esse vocês sabem de cor, né? 2 Crônicas 7,14. Exatamente. Esse versículo é muito bonito, se colocam em congressos tal, se o meu povo se chama pelo meu nome e tal, mas ele vai falar, se o meu povo, a nação, nós estamos falando de nação aqui. Deus, quando está falando esse versículo, está falando da nação. É claro que ele se estende individualmente também, mas aqui está falando de uma nação. Se a nação parasse, se humilhasse perante Deus, não só oração. Deus não está falando, se vocês orarem, se a nação me orar, me buscar, eu vou ouvir. Não, primeiro
se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos. Precisa de uma mudança. Por isso que eu falei, olha, Deus, Ele vê a oração. Porque Ele está olhando se o povo realmente se arrependeu, se o povo está se humilhando perante Ele, e se o povo está orando e buscando, para ver uma transformação da nação inteira. Ele fala, eu vou ouvir. Aí, o que vai acontecer? Vai ter emprego no país, os índices de emprego vai aumentar, vai ter bons salários, a produção de comida vai ter, o país vai produzir alimentos, o agro vai produzir no país. Essa é a promessa de Deus aqui. Se vocês não viram, é isso: perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, a terra vai começar a produzir, irmãos. Talvez, algumas vezes, nós estamos apanhando aí. Como eu falei em Jonas lá, né? Na quarta-feira, Jonas estava dormindo no barco. E capítulo 1 de Jonas vai falar que ele estava dormindo e estava uma tempestade e o barco estava quebrando, eles iam morrer, todos iriam morrer, e ele continuava dormindo. Tem vezes que Deus está balançando a sua vida, está balançando toda a sua vida, e você está dormindo. Você acha que está com Deus ainda, está indo para o caminho errado, e acha que está tudo bem. Então, Deus tem que fazer um balanço aí. Por isso que Deus falou assim, agora, se você humilhar, se você desviar dos seus caminhos, você está no caminho certo. Então, a minha bênção vai estar com você. Aí, tudo que você pedir, você vai ser ouvido. Então, isso daí, nesse momento, resultou ali, essa passagem de Salomão, ele resulta numa transformação do país. O país é transformado ali. O reino de Salomão foi extremamente abençoado. Enquanto ele esteve no poder, houve prosperidade, houve paz no reino, por causa dessas promessas de Deus. Outra passagem, quando o povo corria o risco de extinção. Você lembra? Esther. Lá, abre Esther 3,13. Então, toda vez que o país se acha numa crise nacional, a Bíblia mostra que eles recorreram a Deus. O povo inteiro recorre a Deus, ou uma grande parte do povo, daqueles que têm Deus como Senhor da sua vida. Esther 3,13. Isso, olha só, aí foi uma crise nacional. Ou o quê? Destruir todos os judeus. E aí, Esther precisava tomar uma posição ali. Mordecai, né? Mardoqueu, Mordecai, foi falar com ela e ela precisava tomar uma posição. E ela toma uma posição, e a posição dela, ela fala para o país inteiro jejuar, até ela falar com o rei. Era algo grave, precisava, né? Então, no 4,16, leia o 4,16, quem está mais próximo aí, que ela vai pedir para jejuar o povo. Isso, então, período de grande aflição do povo. Vamos abrir lá em 2 Crônicas 23.
Segunda Crônicas 23. 20, verso 3. Capítulo 20, verso 3. Exato, quando ele ouve a notícia que os povos, Edom se juntou com outros povos para invadir a cidade dele, e ele, em menor número e mais fraco, ele se preocupou, vai destruir toda a nação. E ele, a primeira coisa que ele faz, apregoar um jejum e oração para todo o povo. E o Senhor vai falar aquela palavra maravilhosa para ele, fala assim: olha, que Deus vai livrar ele, e que Deus que vai pelejar a sua guerra, que ele não terá que fazer nada. Ele vai receber essa resposta do Senhor. Glória a Deus, né? E Joel vai falar também. Joel vai falar: promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciões, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ele vai falar: Joel, a situação é feia, o juízo de Deus está chegando, promulgai um santo jejum, reúna todo mundo, vão para a casa do Senhor, não fica dormindo, né? Vamos implorar pelo Senhor. Jejum é uma medida muito drástica. Então, quando o povo estava correndo perigo de vida, eles jejuavam e pediam ao Senhor, que o Senhor tinha que responder rápido, que aquela situação não dava para demorar, senão eles seriam destruídos. Então, é uma situação drástica, né? Então, os problemas que são radicais, eles precisavam de uma resposta muito rápida, uma resposta radical também. Então nós devemos orar constantemente, jejuar, orar e jejuar constantemente pelo nosso país. Irmãos, pelo menos uma, duas vezes por ano, não sei quantas puder, mas a igreja, a liderança, a igreja batista, elas fazem isso. Geralmente 15 de novembro eles fazem um jejum e oração pelo país. Eles convocam todos para fazer isso. E aí a pergunta: e você faz? Você está naquele grupo dos 7.000, orando e jejuando? Ou não está nesse grupo que Deus falou para Elias? Falou: ó, tem 7.000 lá. Ou nós estamos fora? Jejuar pelos nossos próprios problemas. Há muitos cristãos que estão levando uma vida de derrota espiritual e que parece com pouco poder. Pessoas, crentes, que parece que têm pouco poder. Tem uns que têm medo até do diabo, tem medo das manifestações. Que pouco poder é esse? Eu preciso jejuar. Quando Jesus ele desce do monte lá da transfiguração, ele chega até um alvoroço lá embaixo, né? É um alvoroço lá embaixo, e ele foi ver o que está acontecendo. Os discípulos tentaram repreender um demônio e não conseguiram. O pessoal foi pedir para Jesus repreender, e Jesus vai lá e repreende aquele demônio. E o que acontece? Quando ele repreende o demônio, os discípulos vão falar para ele: mas por que nós fizemos? Fizemos a mesma coisa que você, Jesus. Fizemos a mesma coisa que você, não aconteceu nada. Por que isso aconteceu? E aí Jesus vai explicar para eles, vai falar assim: olha, algumas castas de demônios é preciso jejum e oração. Palavras de Jesus. Nós precisamos jejuar e orar para ganhar mais poder de Deus, para enfrentar mais a situação, mostrar a força de Deus na sua vida. Então, muitas vezes nós somos incapazes porque nós não estamos aplicando nossa vida. Então, a oração e o jejum, ele gera um poder espiritual, irmãos, né? Daniel fala que jejuar
passagem dele lá. Ele jejuava e orava. Vamos lá, Daniel 10, 2. Daniel capítulo 10, verso 2 e 3. Quem abriu pode ler. Ah, rapaz, tá vendo? Ele fez um jejum ali. O jejum dele, ele fala até nem banho, nem tomou, nem passou um óleo, um perfume ali. Ele falou, nem isso. Então, eu fiz uma restrição ali, eu queria buscar uma resposta do Senhor. Eu quero essa resposta. Ele foi correndo buscar a resposta do Senhor. Ele entendeu, olha, já se passou, eu estou vendo aqui que já se passaram o tempo de escravidão, já se passou muito tempo, nós como escravos aqui na Babilônia. Eu lendo aqui Jeremias, entendi que os 70 anos já passou, eu preciso buscar ao Senhor. Nós precisamos, muitas vezes nós estamos reclamando, um fala uma coisa, outro fala outra, ninguém entende e tal, na igreja, acha que tem um problema disso, que o problema é daquilo, mas nós precisamos buscar respostas em Deus, e buscar afinco, não achar as respostas da minha própria cabeça. Daniel não quis achar a resposta da própria cabeça dele, mas ele quis a resposta vindo da boca do Senhor. Então, nesse verso fala que ele jejuava. O jejum, ele disciplina o nosso corpo, ele torna uma ferramenta útil para Deus. Como eu falei semana passada, que o jejum, ele faz, o jejum ele disciplina tanto o seu corpo, que você começa a ter domínio sobre o seu corpo, domínio sobre suas vontades. Muitas vezes nós vivemos em função da vontade, ansiedade, né? De querer ter a coisa aqui, e vive em função daquela vontade, e aquilo te causa aflição, te causa perturbação, te causa desânimo, porque você está vivendo em função da vontade, você tem, quer mais. Agora, quando você começa a buscar ao Senhor, jejuar e orar, o seu corpo está sob domínio de Deus, está sob a sua vontade, debaixo da sua vontade, você começa a ter um controle, é o domínio próprio, um fruto do Espírito, você começa a ter domínio próprio. Tem pessoas que não têm domínio, sai comendo tudo que põe na frente, come tudo, e não para de comer, isso não é de Deus. A pessoa se entregou à vontade dela, ela se entregou à vontade, de tudo que põe na frente vai comer, talvez você nem precisa, não é? Na bandidagem eles falam aí, no mundo da malandragem, eles falam assim que a pessoa tem o zóio grande, hein? O zóio grande, porque é maior, a vontade dela é muito maior do que ela pode dominar. Isso, exato. É isso. Eu passo ali, trabalho numa área rica de São Paulo, a mais rica de São Paulo é ali. Você passa em umas lojas ali que você fala, rapaz, isso é uma obra de arte. E olha as docerias lá, aquilo para te chamar, os olhos, a soberba dos olhos. O olho, é aí que está o domínio próprio. Tem toda aquela vitrine, tem tudo aquilo lá, mas eu preciso disso. Você pode, você tem dinheiro, você pode, não, você experimentar aqui.
Amém, glória a Deus, Deus te deu essa condição. Mas eu tendo dinheiro, eu também posso falar, não estou com vontade. Não, isso aí não me faz, não me chama atenção. Não é, pode, é um controle. E o jejum, ele começa a controlar essas coisas. Começa a passar o domínio, você ter o domínio da situação. Não a situação te dominar, mas você ter o domínio da situação. Isso é um fruto do Espírito. Então nós temos que submeter os desejos físicos à nossa vontade. Nós podemos submeter isso, né? Quando nós jejuamos, nós estamos afirmando que o estômago não é o nosso Deus. Ele não é o nosso Deus. Ele serve para me ajudar no corpo, me dá saúde, não é? Me dá vigor, me dá sustentação, mas ele não é o meu Deus. Não tem pessoa que chega para te ajudar, e daqui a pouco quer mandar na situação. Pô, rapaz, chegou agora, a vez de me ajudar, está querendo mandar em tudo? Não, vamos pôr cada coisa no seu devido lugar. Você chegou para ajudar, então ajuda aqui, ó, faz isso, faz aquilo. Não quer? Então vai embora. Agora, o nosso corpo é a mesma coisa. O corpo é todo para nos ajudar, e de repente você está vivendo em função do corpo. Não, eu tenho que fazer toda a vontade que ele quer. Não é bem assim, irmão. Deus te deu inteligência, sabedoria para você ter o controle disso. Tem uma parte de Elias que ele fala que ele recebeu uma alimentação de Deus, e com aquela alimentação ele caminhou 40 dias. Né? Então, para você ver que como que Deus faz, e essa alimentação é para você gastar ela, né? E seu corpo ser sustentado por ela, e não o contrário. Deus vê a sua sinceridade e lhe dá forças para superar o seu vício. Começa a ser um vício, né? Pessoas aí que vivem no vício de comer. Restaurantes, tem gente que fica, eu conheço pessoas que é super chateado, que não consegue frequentar os restaurantes de São Paulo. O cara ganha bem, ganha muito bem, mas nossa, anda numa tristeza, porque eu não tive dinheiro para ir num restaurante esse mês, que eu tinha tanta vontade, tá? Amigo, quando você tiver, você vai, não é? Mas você não pode viver em função disso. Se tiver, amém, glória a Deus, vai, tem condição, mas isso não pode ser o meu Deus, né? Então, o problema nosso, muitas vezes, é a incredulidade. É a incredulidade que toma conta de nós. Nós sentimos que não confiamos em Deus. Como Jesus falou para aqueles discípulos: olha, vocês tinham que jejuar. Alguns certos demônios é com jejum. E Jesus vai dar uma bronca neles. Ele vai falar assim: ó, se você tiver fé de um grão de mostarda, vocês pegariam esse monte e lançariam no mar esse monte. Quer dizer, Deus estava mostrando para eles que eles tinham falta de fé. Se a pessoa tem falta de fé, o que ela é? Incrédula. Ela não crê. Não crê em Deus. E Jesus critica exatamente isso. Então, uma das maneiras de nós fortalecermos a nossa fé é o jejum. Isso você vai fortalecer a sua fé. Outra coisa aqui, esse é um jejum para problemas pessoais. Agora tem jejum em períodos de grande aflição. O povo de Israel jejuou várias vezes. E eu falei aqui várias situações que teve grandes aflições e que o povo jejuou. Aquela mulher, a mãe de Samuel, ela era estéril. E ela foi para o templo, ela disse que não comia. E foi para o templo somente orar. Ela estava em jejum orando, em busca de um filho.
porque aquilo estava atormentando, era uma grande aflição na vida dela. E Deus vai ouvir a oração dela. E jejum também é uma forma de você expressar o seu sofrimento, de você demonstrar o seu sofrimento. Alguém sabe dar um exemplo disso? Como que eu posso expressar em jejum um sofrimento grande? Quando morre alguém, quando está uma situação de desemprego, você é tão grande, uma aflição tão grande, que você não quer nem comer. Você para de comer por um certo tempo. Então, é um jejum que você faz ali. Então, é uma forma de expressar a tristeza que você tem. Então, o camarada nem come. Você vai aí em velórios aí, irmãos, os parentes muitas vezes estão sem comer. Não querem nem comer, porque a tristeza é muito grande. Aquilo causou uma dificuldade tão grande na família dele ali. E a tristeza, a perda é tão grande que ele jejua. Davi fez isso. Davi jejuou pelo seu filho. Jejuou lá enquanto estava vivo. O filho doente, Deus já tinha falado que ele ia morrer e Davi jejuava. E quando morreu, o pessoal ficou com medo de falar para ele, se ele está assim sem comer até agora que o filho estava vivo, se morreu agora, então se falar para ele, vai piorar a situação. E aconteceu o contrário. Ele vai e fala, não, eu jejuei enquanto estava vivo. Depois que morreu, eu vou comer e beber e seguir minha vida. Já não tem mais jeito. Então, ele faz essa proposta de jejum. Isso. Sim. Sim. Exatamente. E jejum também em caráter de quando você precisa tomar decisão. Você precisa tomar uma grande decisão na sua vida, na igreja. É o caso de Jesus, quando ele foi para o deserto, ser tentado pelo diabo. Ali, ele jejuou 40 dias. No deserto. Foi fácil? Não. Tá, então, depois nós vamos entrar em detalhes nesses jejum. O que é jejum? O que é cada um? Jejum é um jejum parcial, um jejum completo. O de Jesus aqui fala que talvez ele não bebeu. A Bíblia não diz que ele fala que ele não comeu, mas que bebeu, pode ter bebido no deserto, pelo menos levado água, alguma coisa, mas comeu, ele não comeu. Então são 40 dias no deserto, jejuando, para começar o seu ministério. Quando a igreja primitiva começa a entrar no ministério para mandar os missionários, para separar os missionários, ela entra no jejum e numa oração, a igreja. Então está em Atos
13:2, vai dizer assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, a igreja jejuando e orando, a igreja toda, e o Espírito Santo vai falar: agora separa Saulo e Barnabé para um trabalho missionário, e a igreja vai orar e vai mandar eles. Nós precisamos, a igreja precisa orar pelos seus pastores, precisa jejuar pela sua liderança, a igreja precisa. E nós vamos começar esse ano, que nós começamos com jejum, orando ao Senhor para nos abençoar durante o ano, este ano, abençoar a sua liderança durante esse ano, que o Senhor esteja conosco durante esse ano, abençoando, separando, trazendo pessoas. Então, quando nós temos de tomar decisões de caráter espiritual, nós precisamos de orientação de Deus. Mas nada tão lógico, né? Se Deus está pedindo, se você tem vontade, então você entra no jejum e oração e peça ao Senhor orientação. Nós precisamos pedir orientação. E jejuar por quê? Porque o noivo vem em breve. Nós precisamos orar, porque o noivo vem, como as 10 virgens lá. 5 estavam preparadas, as 5 prudentes, e as 5 loucas não estavam preparadas. E nós precisamos estar preparados, que a qualquer momento ele vem, né? Então, nessas últimas épocas aumentou muito o interesse por jejum. Não se falava muito, mas no nosso país até que nesses últimos anos falou muito sobre jejum. E é interessante isso, que nós precisamos jejuar mesmo, porque nós, pelo jejum nós vamos obter soluções por algum problema, nós vamos ter soluções, orientações e as bênçãos de Deus na nossa vida. Então, por que não jejuar? Por que não jejuar? Não é nenhum sacrifício. Não, depois nós vamos entrar mais na frente aí em detalhes de jejum e oração, como que se deve ser feito. Talvez nós vamos começar o jejum aí, talvez às 6 da noite até o dia seguinte, 8, 9 horas da manhã, 10, até meio-dia, um jejum assim. E não obrigando, cada um sabe, tem que saber das suas condições também, para que nós possamos alcançar as bênçãos do Senhor para a nossa vida, para a nossa família. Precisamos para a nossa vida, para a nossa família, pelo nosso trabalho, precisamos para a igreja, tá? De certas soluções aí. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, por este dia. Senhor, pela Tua palavra, Senhor, nos ensina, Senhor, andar contigo, ó Deus. Ó Deus, nos ensina, Senhor, como falar contigo perfeitamente, como ouvir a Tua voz perfeitamente na nossa vida, Jesus. Ó Senhor Deus, como ovelhas nós conhecemos a Tua voz, Jesus. Fala conosco, Senhor, nos orienta, nos livra de todo mal, nos proteja, Senhor, em cada decisão que nós tomarmos, Senhor, que seja feita a Tua vontade e que seja glorificado o Teu nome nas nossas decisões, Senhor. Senhor, esclareça para nós tudo aquilo que nós precisamos, Senhor, de esclarecimento, de dúvidas, Senhor, que nós temos. Abençoa, Senhor, esta semana, abençoe o nosso domingo, nos derrama a Tua paz e a Tua alegria, no nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Hoje nós temos a ceia. Preparamos, chamamos nossos parentes, nossos
esposas, né? As esposas, os filhos, para pegar esse primeiro dia aí de jejum do ano aí, né? Não perder esse primeiro dia de jejum do ano e convocar a igreja aí. Amém? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.